Em muitos times do Brasil, a gente vê uma diferença, às vezes, bem considerável no nível e no jeito de jogar do time titular e do time considerado reserva. Queria saber como que é o seu trabalho no dia a dia, não só para manter a motivação, que você lembra em todas as coletivas, entre os jogadores, entre atletas da mesma posição, mas para que eles consigam entrar em campo e desempenhar uma função mais ou menos parecida com a daqueles jogadores que estão sempre jogando. Queria saber como é que é o trabalho do dia a dia com boa parte desses jogadores que não jogam constantemente. Boa noite. Trabalho tático específico. E aí não dá para mim te responder aqui, a gente tem que levar para dentro do campo, tu acompanha, tu sabe, para que os jogadores possam repetir posição, função, né? E aí as peças encaixarem, o que é muito difícil. E eles estão de parabéns. Até pela minha observação no intervalo, eu disse assim, a Ponte quer contra-ataque. Se nós tivermos saída de bola, com o zagueiro infiltrando dentro do campo adversário, com o primeiro médio saindo da posição central, nós vamos perder a bola na transição, vai dar contra-ataque. Abre um pouquinho mais, flutua, deixa o Danilo rodar, abre do outro lado, que nós vamos ter a condição de criar sem dar as oportunidades que deu no primeiro tempo. Então, eles também tiveram eu não sei se é a inteligência, se é a humildade, se é a grandeza de ouvir o seu técnico. Porque muitas vezes tu fala, daqui a pouco tu não ouve. E aí fez um segundo tempo com consistência, sem ter sustos maiores, a não ser depois que ele perdeu o segundo pênalti, que aí deu um contra-ataque, bom, mas aí é do jogo. Mas ele é do treinamento, e aí tem que ser uma resposta muito ampla. Tite, queria, se possível, que você tirasse duas dúvidas, por favor. Se o treinador tem interferência na escolha do batedor de pênalti, ou se foi entre eles, nas duas ocasiões, né, teve uma dúvida ali quem cobrava, e se o fato do Iago não ter jogado tem alguma coisa a ver com ele estar com 2 cartões amarelos e ter o clássico contra o Palmeiras no domingo, por favor. Pela segunda, já estava definido na segunda-feira o Balbuena, só que eu ia treinar com outro jogador se tivesse algum problema. Vontade da batida, mas estava definida essa situação com o Luciano. Poderia ser qualquer um. No segundo momento, treina bem o André também. Mas era um processo também de aquisição. Estava o André e digo, não, agora é a vez do Romero. Teve a felicidade do goleiro adversário de buscar e de fazer 2 defesas. Eles não bateram diferente do que eles treinam. Talvez uma força um pouco maior, né? Eu quero ver uma bola um pouco mais direcionada. Mas não teve negligência, não. Tite, se me permite fugir um pouquinho do tema, parabéns, você é a melhor campanha do campeonato. Passando as fases até a final, você vai mandar os jogos mais decisivos em casa, pelo regulamento. Mas, fugindo até disso, ontem tivemos um jogo da seleção brasileira em que, de novo, muitas críticas contra o time, contra jogadores e contra o treinador. Eu sei que você não vai falar de seleção, até por respeito ao Dunga, mas o que se ouve todo dia é o seguinte: Tite na seleção, isso também você já respondeu, né? Tem um treinador lá. Mas como é que você se sente sendo apontado por grande parte da imprensa brasileira, pela torcida, por aqueles que acham que entendem ou aqueles que entendem de futebol, que você é o único técnico no Brasil que pode ser comparado a um técnico europeu? Eu aceito, fico orgulhoso pelo reconhecimento de vocês todos. Eu sempre vou continuar a busca do meu aprimoramento. Não concordo que só eu, existem outros técnicos também capacitados ao cargo da seleção brasileira no seu devido tempo. O tempo de escolha já passou, agora é o tempo da tranquilidade, de apoio a quem está lá. Mais do que nome, é uma ideia que eu busco. Assim como eu busco nos clubes. E você sabe que tem coerência. Assim como me perguntaram há tempos atrás se eu estava me preparando para receber um convite, eu disse que sim. Eu não tenho meias palavras. Talvez eu seja um pouco mais educado, uma hora um pouco mais raivoso na outra, mas não vou fugir. Não vou fugir. Então é um outro time, é um outro momento. Eu estou muito feliz no Corinthians, mas muito mesmo. Eu confesso para vocês que eu não imaginava que a equipe pudesse está crescendo individualmente de uma forma tão consistente. Pegou uma equipe da Ponte muito boa, com uma proposta de velocidade com muita qualidade, uma transição muito rápida. Ela é muito perigosa. Daqui a pouco um lance errado ela te define. Felipe Azevedo de muita qualidade, agudo, incisivo.
Então, por todos esses fatores, eu fico contente, sim. Me motiva mais ainda a procurar evoluir, crescer, né? De ver a equipe, às vezes, ela mudar nomes e ela manter um certo padrão. Não, mas ela mantendo um padrão, isso é legal. Divido com eles, porque não adianta. Hoje eu usei uma frase, para fechar, uma frase, eu sempre procuro trazer, eu acho que essa ilustra bem. Para uma equipe entrar dentro do campo e produzir o que ela está produzindo, tem que ter uma sintonia muito grande entre comissão técnica, grupo de funcionários, a sua torcida e sua direção. Se não tiver, lá dentro não anda. Titi, você disse há pouco sobre o seu foco no Corinthians, mas você aceitaria um convite da seleção olímpica, porque a CBF já disse que repensa sobre colocar o Dunga para comandar a seleção olímpica em agosto nas Olimpíadas? Tu quer me botar em saia justa, não? Qualquer coisa que eu responda aqui dá um pumba para interpretar. De caramba, que me largou uma casca de banana, eu estou fora dessa. Outra. Duas perguntas, por favor, Tite. Ainda em cima de seleção, é claro que você não quer se meter em polêmica, mas é muito importante. Em 1998, o Vanderlei Luxemburgo foi técnico do Corinthians, inclusive no elenco campeão brasileiro, e também foi técnico da seleção brasileira. Você acredita que dá para um profissional ser técnico da seleção e também treinar um clube? Não. E uma outra pergunta, com relação a mais um jogo importante antes de Libertadores da América. Você tem o Palmeiras agora pela frente, um clássico, jogo importante. É claro, o time já chega classificado. O calendário, ele é cruel com o Corinthians? Já pensou se o time não tivesse classificado ainda? É cruel jogar um clássico, depois uma viagem para Bogotá? Vou justificar o não. Nenhum ser humano consegue, na sua plenitude, trabalhar em dois locais, servir a dois senhores, não dá. Na plenitude, nós estamos falando de excelência, nós estamos falando de alto nível, nós estamos falando... Eu tento filtrar todas as situações que elas acabam tendo de outra, para mim ficar voltado no trabalho. E às vezes me atrapalha, Eu digo, pô, eu não quero mais... Eu ouvi o porteiro, o cara que vai lá, eu digo, pô, cara, não quero, me deixa quieto. Se às vezes me atrapalha, tu imagina estar trabalhando em dois lugares, eu não acredito em excelência dessa forma. Para mim, também não para o Corinthians, em termos de regra. Quem disputa Libertadores, para mim, ele poderia ter uma flexibilidade de 1 a 2 datas. Qualquer equipe, em qualquer estado, em Minas, no Rio Grande do Sul, nós vamos dar prerrogativa de 1 ou 2 datas vocês remanejarem. Acho que fica coerente, senão é difícil. Tu vai jogar um clássico, um jogo pesado, duro, e tu vai jogar um outro jogo decisivo também. O Tite, a gente sabe que o objetivo final do treinador é a seleção brasileira. Pelo menos a gente escuta de muita gente isso, né? Em 93, o Romário era unanimidade na opinião pública. E o Parreira foi obrigado a chamá-lo. Brasil campeão em 94. Em 2001, o Filipão assumiu também com uma espécie de unanimidade. Foi campeão em 2002, salvando o Brasil. O que para você é condição, é cláusula pétrea para você assumir a seleção brasileira? O que te impede se houver um convite? É o comando que não existe? São os dirigentes acusados de corrupção? Por que você não aceitaria se você fosse chamado, já que você tem o apoio hoje da opinião pública? Eu não posso responder, eu entendo vocês. Para mim ficar gaguejando e encontrar argumentos que eles não tenham consistência, eu prefiro dizer, eu não quero responder, Prédio. Titi, eu quero te perguntar aqui a respeito... Pergunta, então. A respeito do Balbuena, né? Estava com a seleção paraguaia, no Paraguai, no jogo de eliminatórias. Tem toda uma logística, ele volta inteiro descansado e decide o jogo. Como é que é para o treinador esse empenho do atleta também e depois ver dar resultado? Cara, tem certas coisas no futebol que, dentro do vestiário, que elas fascinam, que elas te emocionam, que elas te dão satisfação do trabalho. Nesse aspecto está essa integração que o grupo começa a ter e a fomentar.
Quando eu defini, o Iago olhou para mim e disse assim, legal, vai jogar. Quando o Balbuena falou para você, estou bem. E saber que tu compete de forma leal, cada um quer o seu lugar, cara. Cada um luta, mas vai lutar. Tendo o reconhecimento do torcedor, tendo o reconhecimento da imprensa, eu tendo que responder 50 vezes que o Edilson jogou bem de novo, estava com medo dele da perna e o Fagner bem. Isso é demais, cara. Serve. Pô, ele falou assim, o Edu pode falar para vocês melhor, disse assim, ó, ele recebeu já o telefonema e falou assim, Baca, eu estou pronto, estou descansado, vou ficar voltado ao jogo da seleção e depois vou estar de volta. Só não sei se dá tempo de pegar minha roupa e posso chegar um pouquinho mais atrasado, porque a gente tem tentado retirar as concentrações, senão as esposas dos atletas vão ficar loucas comigo. E o reconhecimento para elas também. E a gente deixa, por exemplo, nós não concentramos às 11 horas da manhã. E aí ele foi, buscou e veio. Isso é muito legal, essa competição com respeito. No meu caso.